Por que você não consegue olhar pra mim? Por que não conseguiu me amar? Eu amo. Se tem um filme que foi mais pedido aqui no canal do que Guerreiras do K-pop, eu desconheço. Porque desde que esse filme foi lançado, ele é um grande fenômeno e, assim, é um fenômeno de pedidos aqui pra eu poder falar sobre ele também. Então eu tava bem empolgada pra assistir e entender o porquê que vocês queriam tanto que eu assistisse esse filme. E agora eu posso dizer que definitivamente eu entendo, é totalmente o tipo de filme que eu amo de paixão. E a gente vai poder falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas antes eu queria falar rapidamente aqui desse microfone improvisado aqui. Tô usando o celular pra captação de áudio porque o meu microfone está terrível. E aí eu tive que fazer essa adaptação, mas em breve tá chegando o microfone novo. E eu já quero anunciar pra vocês uma novidade, que agora o canal tem uma editora de vídeos. Eu quero todo mundo dando as boas-vindas pra Beta, que vai estar aqui junto com a gente, criando conteúdo pra vocês. Ela vai estar fazendo essa parte da edição. E esse é o primeiro vídeo que a Beta tá editando. Então, Beta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui comigo, por ter me apoiado, por ter embarcado nesse projeto. Seja muito bem-vinda. Eu acredito que você vai ser recebida com muito carinho. Eu quero ver vocês todos, hein, recebendo muito bem a Beta nos comentários. Então, todo mundo colocando bem-vinda a Beta aí, porque esse é o primeiro projeto que ela tá editando aqui pro canal. Então, bora falar desse filme Guerreiras do K-pop, que vocês têm me pedido. E assim, gente, ele é um título que talvez, se não fosse a indicação e os pedidos de vocês, eu não assistisse. Por mais que eu seja uma entusiasta, nem sei se esse é o melhor termo pra falar, da cultura coreana e de algumas produções coreanas, né? Eu assisto dorama, por exemplo. Fazia muito tempo que eu não assistia outras produções, faz muito tempo que eu não assisto dorama e é algo que eu quero resgatar e voltar a falar aqui no canal. Então é algo assim que eu realmente, cara, talvez fosse um título assim que eu ia olhar e acabar não assistindo, ia passar despercebido por mim. Mas graças a Deus vocês me pediram bastante, porque essa história, ela envolve muito a música e o poder da música, e algo que eu sempre falo pra vocês o quanto que eu amo. Histórias que retratam o poder da música e como que ela é algo assim que eu não sei nem explicar, assim, que quando a música, ela é uma parte fundamental da história, e eu não digo em questão de musicais, mas eu digo quando a música, ela é algo que atua diretamente no enredo da história, isso mexe muito comigo, me impacta muito e geralmente são os filmes que eu mais amo. E esse é definitivamente o tipo de filme que eu adoraria assistir mais, que tivesse mais coisas do tipo. Então bora lá falar sobre Guerreiras do K-pop. Aqui nessa história a gente descobre que os demônios, eles vêm assolando a humanidade há muitos e muitos anos, e que as pessoas, elas acabavam tendo as suas almas ali roubadas para que esses demônios pudessem usar essa energia, canalizar a energia, a força dessas almas para alimentar, não sei se é assim que fala, o rei deles, que é o rei dos demônios, chamado Guimá. Até que surgem heroínas com vozes capazes de repelir a escuridão. Eu vou ler como eu escrevi lá, como é falado no filme, né? Eu escrevi exatamente como é falado, que fala assim: a música das guerreiras estimula a alma e une as pessoas. Com essa conexão, as primeiras caçadoras criaram um escudo para proteger o nosso mundo, que é o Honmun. Espero ter falado certo. Que é um escudo que permite que as pessoas fiquem protegidas e que os demônios, eles não adentrem o nosso mundo e ataquem as pessoas, roubem suas almas e tudo mais. Então a música, ela é um instrumento e algo, uma parte da história muito fundamental para que as coisas aconteçam, porque é através dela que esse escudo é fortalecido para proteger as pessoas. E eu amo narrativas que trazem a música como algo central, assim, que falam do poder da música. Eu sou apaixonada por música no geral, né, gente? Então, assim, esse filme já me pegou, assim, já captou a minha atenção desde os primeiros segundos. Aí a gente descobre que a cada geração um novo trio de caçadoras é escolhido para proteger as pessoas. E eu acho muito legal que no início, quando vai passando as gerações ali de caçadoras que nós tivemos, ele vai mostrando ali a mudança no visual delas, e eu acho muito legal que a gente consegue ver nitidamente a passagem do tempo, só mostrando a mudança ali de cabelo, de estilo de roupa que elas estão usando. É uma ceninha assim que eu achei bem interessante. E eu preciso dizer que a animação desse filme é linda, eu fiquei encantada. Ele traz ali um pouco daqueles elementos mais de expressões mais exageradas que a gente acaba vendo nos doramas. Tem até uma cena onde uma das meninas ali, das caçadoras, encontra um dos meninos da boy band, que a gente já vai falar, que é totalmente uma cena de dorama, e eu amei porque é usada uma música que toca num dorama que eu já assisti também, eu não lembro exatamente qual dorama foi, mas que eu achei muito fofinho. Então assim, eles trazem vários elementos muito legais da cultura mais asiática mesmo, sabe? Então eu achei isso muito interessante, e a animação em si, o desenho dela, as cores, é muito bonito, assim, tu olha e tu fica encantado, porque parece assim, não sei dizer, parece uma pintura, assim, uma coisa linda, uma coisa artística mesmo, sabe? É uma animação muito bonita mesmo. Eu não sei qual a possibilidade, quais seriam os requisitos pra você submeter uma animação
a melhor animação do ano, mas eu acho que, se eu não me engano, esse filme ele é produzido pela Sony, eu acho que é um forte concorrente aí pra melhor animação aí pro Oscar, gente, porque de verdade, assim, é lindo, é um negócio, assim, surreal, é muito bom, é muito bem feito, assim, traz uma identidade visual muito marcante pra esse filme, então eu acredito que, dependendo de como forem aí os critérios e tudo mais, seja um nome forte aí pra melhor animação, porque realmente o negócio foi muito bem feito, muito caprichoso. Voltando aqui pra história do filme, o trio escolhido pra essa geração agora são as Huntrix, que além de serem caçadoras de demônios, elas também se tornam super estrelas do pop e tudo mais, que aí nesse caso é do K-pop mesmo. E elas têm vários e vários fãs espalhados pelo mundo. E uma coisa muito interessante que assistindo com meu irmão, ele falou, e eu fiquei prestando atenção nisso aqui, em vários momentos fala, famosas em todo mundo. E quando tu vai ver o público aparecendo, assistindo as coisas, são só as pessoas da Coreia. E tipo assim, ele falou, podia ter alguma coisa assim, sabe? De mostrar outras culturas, outros países assistindo e consumindo aquilo ali. Mas enfim, isso aí acontece, elas são super famosas, os fãs são muito apaixonados por elas. E o início do filme já começa com elas sendo sequestradas ali por demônios, né? Tentando levar elas pra levar embora. Porque o que acontece? Com essa conexão que elas têm com os fãs, eles conseguem fortalecer cada mais o Hon-moon, que é esse escudo, né? Que é essa coisa que protege ali os humanos, né? O mundo dessa invasão dos demônios. E elas estão tentando fortalecer, criar um Hon-moon dourado. É muito difícil ficar falando essa palavra Hon-moon, porque eu acho que eu fico falando errado. Então eu vou chamar de barreira protetora, escudo protetor, alguma coisa assim. E aí, basicamente, o objetivo delas é fazer uma proteção dessa dourada, que vai fazer com que meio que o mundo fique selado contra esses demônios, como se definitivamente eles não conseguissem mais entrar. Porque esse escudo que hoje ele existe, às vezes ele pode enfraquecer e alguns demônios conseguem passar, sugando a alma de algumas pessoas e levando pra alimentar o rei deles, o Guimá. A gente descobre que a Rumi, que ela é meio que a protagonista aqui, apesar das três serem protagonistas, a gente acaba acompanhando muito a história da Rumi, que é essa garota que é meio que a líder ali das Huntrix. As Huntrix, elas foram formadas ao redor da Rumi, então a Rumi foi a figura central pra escolher quem seriam as outras meninas que seriam as guerreiras dessa nova geração. Isso porque a mãe da Rumi, ela era uma dessas caçadoras de demônios da antiga geração. Só que por algum motivo ela acaba falecendo e a Rumi, ela é criada pela Celine, que é quem vem formar as Huntrix. E a gente descobre que o pai da Rumi, ele era um demônio, então é por isso que ela carrega as marcas de um demônio. E ela fica sem saber o que vai acontecer com ela se elas conseguirem fortalecer esse Hon-moon dourado, né? O que vai acontecer se a gente realmente conseguir? O que acontece comigo? Ela fica ali muito naquela dualidade e ela tá sendo cada vez mais consumida por essas marcas, fazendo com que ela perca a voz dela. Hã? Ela não perde completamente, né? Mas ela sente dificuldade, assim, de cantar algumas partes da música e tudo mais. Vamos falar um pouquinho das músicas rapidamente? Eu queria poder falar de uma por uma, mas são músicas, assim, que são muito boas, que tem uma letra muito legal e que eu poderia, assim, totalmente fazer um vídeo só focado nelas, assim, de tão rica que são as letras e do tanto que elas contribuem muito pra história. Só que eu vou falar de uma forma mais geral aqui. Eu amei todas as músicas desse filme, menos uma, e mais tarde eu vou falar um pouco dela. Mas o que eu achei muito legal é que eu assisti o filme primeiro dublado e depois eu assisti legendado. Não assisti ele legendado inteiro, mas eu ouvi todas as músicas legendado. E uma coisa que eu achei muito legal é que a dublagem das músicas, ela foi muito boa, tá? Tem até uma música, que se eu não me engano é a primeira, que eu gostei mais dela em português do que o original, porque eu achei que a dublagem ficou muito, muito boa. Mas assim, no geral, as músicas funcionaram muito pra mim, tanto no original quanto em português. Mas muito que bem, como eu falei pra vocês, essas Huntrix, né, essas cantoras, essas meninas guerreiras, elas acabam conseguindo atrair um público muito grande e fortalecer uma relação muito boa com os admiradores delas, com os fãs delas, fazendo com que o Hon-moon, né, essa barreira, ela fique cada vez mais forte e prejudicando, de certa forma, os demônios, porque aí eles não conseguem mais adentrar aqui no nosso mundo pra poder sequestrar as almas e levar pra alimentar o chefe deles, né, o rei deles ali. Então esse rei, ele tá zangado, ele tá com ódio, inclusive é aí que entra o nosso grande vilão, que é o Guimá, que é feito aqui no Brasil, né, dublado pelo Guilherme Briggs, e assim, mais um trabalho fenomenal do Briggs. Até que um demônio lá, eu não sei, eu não vou chamar de inferno o local que eles estão, porque não é referido dessa forma, então eu vou sempre tentar me referir como
o local lá onde ficam os demônios, entendeu? Porque realmente não tem um nome pra aquilo ali, ou pelo menos eu não me lembro. Mas muito que bem, um dos demônios que vive ali junto com o Guimá, que é o Ji-Nun, ele tem a ideia de criar uma boy band para fazer com que eles enfraqueçam a força da barreira, do escudo. Porque se eles conseguem fazer essa banda e fazer as pessoas gostarem da música deles, as pessoas vão consumir, vão cantar e vão ter essa conexão com eles, fazendo a barreira enfraquecer e os demônios conseguirem adentrar para conseguir sequestrar as almas e alimentar o Guimá. O nosso queridíssimo vilão, ele concorda com esse plano, só que ele acha estranho, porque ele fala, de novo, você nunca faz algo sem querer algo em troca. O que você quer em troca? O que você tá aprontando? E ele fala que ele quer que o Guimá apague todas as memórias deles. E aí a gente mais tarde vai entender ali qual que é a história desse Ji-Nun. A partir daqui a gente vê então os demônios colocando o plano deles em prática, eles lançam realmente ali a boy band pra competir ali com as Huntrix, e o plano deles dá muito certo, as pessoas começam a se apegar muito a eles e a gostar muito da música, principalmente a música lá do Guaraná, né? Meu Pequeno Guaraná é muito boa, eu gostei tanto em inglês quanto em português, mas o Guaraná no português, gente, ficou assim um toquezinho diferente, um toquezinho mais familiar, sabe? Porque, enfim, Guaraná e tal, então eu gostei muito, eu acho que eu preferi um pouco mais dela em português. E, enfim, dá super certo o plano deles, o Romu, né, o escudo, ele começa a enfraquecer, alguns demônios começam a conseguir entrar pra puxar as pessoas e tudo mais. Só que o que acontece é que, novamente, né, as Huntrix, elas são caçadoras de demônios, então elas vão começar a lutar ali contra eles, até que num determinado momento, o Ji-Nun, ele vai ver que a Rumi, ela tem a marca dos demônios, e ele vai ficar chocado com aquilo ali, ela fica apavorada, porque ela tá com medo das amigas verem, e ele cobre a marca pra ela e empurra ela de volta pra batalha ali, pra luta delas, os demônios. E aí, nesse momento, um fica muito intrigado com o outro. Ele fica tentando entender como que uma guerreira, como que uma dessas gerações de meninas que lutam contra os demônios tem a marca de um demônio, e ela fica sem entender por que um demônio, que é pra ser tudo de ruim, fez uma coisa boa pra ela. Por que ele ajudou ela a esconder as marcas? E aí, depois de um tempo, eles vão começar a se encontrar pra conversar ali e tudo mais, e eles vão conversar muito sobre imperfeições, sobre erros, sobre as marcas que cada um carrega. O Ji-Nun, a gente vai entender a história dele, que aí eu já acho que é interessante eu contextualizar aqui pra vocês, que aí a gente já entende melhor essa narrativa aqui. O Ji-Nun, ele era de uma família muito pobre, até que ele escutou pela primeira vez a voz do Guimá, falando que ele merecia mais do que aquilo e tal, e pra mim dá a entender como se eles tivessem feito algum acordo ali, que fez o Ji-Nun ficar muito, muito, muito famoso, muito conhecido na época dele. E aí eles fazem ali, ele muda totalmente a vida do Ji-Nun, só que ele deixa a família pra trás e ele é condenado a passar a eternidade junto com o Guimá. Pra mim, essa cena, ela muito dá a entender que, tipo assim, ele trocou a família dele porque ele era ambicioso e ele deixou a família de lado, e aí ele foi condenado a passar a eternidade junto com o Guimá por causa desse acordo que eles fizeram. Só que pra mim é um negócio que é muito sutil, assim, falado, mas eu pelo menos interpretei dessa forma. E aí eles vão conversar muito sobre isso, porque a Rumi, ela não quer falar o porquê que ela tem aquelas marcas, mas o Ji-Nun fala que só ele que vai entender, e eles conversam ali e tudo mais, e eles começam a, conversando um com o outro, achar um equilíbrio, cada um pra si, porque o Ji-Nun, ele fala que desde que ele ouviu a voz do Guimá pela primeira vez, ele nunca deixou de escutar. E sempre é aquela voz que fica acusando ele, que dá vergonha, tipo assim, que acusa ele pelo erro que ele cometeu, que fica apontando o erro do passado dele. Enquanto que, pra Rumi, as marcas dos demônios se tornaram algo de vergonha, algo que ela tem que ficar escondendo. E assim, eu acho muito bonito como que eles encontram o equilíbrio e a paz um no outro. Quando eles estão juntos, ela consegue recuperar a voz, ela consegue lidar com isso, e ele consegue parar de escutar a voz do Guimá. Até que num determinado momento, eles vão ficar durante todo esse filme aí brigando, gente, pra tentar conseguir ali os fãs, né? Então eles ficam tentando roubar os fãs das Huntrix, as Huntrix ficam tentando puxar os fãs de volta, então fica ali nessa dinâmica. O filme, ele tem um peso emocional e ele tem músicas muito impactantes, mas ele também consegue dar uma quebrada, né, nesse negócio assim impactante e trazer diálogos e cenas muito engraçadas, muito divertidas. Então assim, é um filme muito, muito bom. E aí eu sei que no fim das contas, eles vão se apegar à esperança de serem livres. Ela livre pra mostrar que ela tem as marcas dela ali de demônio, mas que não é isso que define ela, e ele quer ser livre do Guimá, ele quer poder deixar de escutar aquela voz que atormenta ele, e eles meio que fazem um plano ali do Ji-Nun ajudar então a Rumi a derrotar os demônios ali junto com as Huntrix, né? Então eles vão pra uma competição que vai ter de canto e tudo mais, e ele vai ajudar ela pra que os Saja Boys percam, que são essa banda, né, essa boy band demoníaca. Só
que o Guimar, ele sabe de tudo. Então ele fala, olha, Jinu, não vai pensando que você vai conseguir ser livre dos erros que você cometeu, que você vai ser livre do seu passado. Lembre-se do nosso acordo. Porque o acordo deles era que se ele conseguisse derrotar as Huntrix, ele ia silenciar as vozes. Então ele não ia ficar ouvindo aquela acusação o tempo todo na cabeça dele ali. Então ele fala, olha, não pense que você vai se livrar disso. Ou a gente segue com o nosso plano, ou então eu vou fazer com que essas vozes elas sejam ainda mais frequentes na sua cabeça. Então é quando ele decide que ele não vai mais ajudar a Rumi ali. E assim, gente, eu vou dar uma resumida, porque assim, o filme é bem grande e acontecem muitas coisas legais, e essa batalha final, ela é épica, ela é linda, ela é emocionante, ela é tudo de bom. Então se você, por algum acaso, não assistiu, pelo amor de Deus, vá assistir. E quem já assistiu, eu não preciso detalhar passo por passo, porque você já sabe o quanto que é grandiosa aquela cena final. Mas basicamente, os demônios, eles fazem ali uma armadilha pra Rumi, e aí acontece todo um caos ali. Só que eu queria destacar uma cena em específico que ela me marcou muito e que, nossa, me bateu assim de uma forma diferente. Por ser uma Huntrix, por ser uma caçadora de demônios, a Rumi, ela sempre foi ensinada, principalmente pela Celine, a esconder as falhas, a esconder os defeitos dela, porque senão ia dar tudo errado, porque senão, enfim, ela tinha que esconder quem ela era. A Celine sempre soube das marcas dela ali, ela que orienta a Rumi desde o início a esconder e não contar pra ninguém. E tem uma cena que a Rumi, ela vai até a Celine depois da emboscada que os demônios fizeram, e ela acaba tendo uma briga com as outras meninas, fazendo com que as meninas vão, então, pro último show lá, a última performance que vai ter dos Saja Boys. Então elas vão se encaminhando pra um grande estádio, que é pra onde todas as pessoas estão indo, e a Rumi vai atrás da Celine, e ela vai conversar com a Celine que, tipo assim, aconteceu, me mata, eu sou um demônio, enfim, elas têm uma conversa, e tem uma cena que a Rumi fala algo que é muito forte, e que me impactou, assim, muito forte. Eu vou pedir pra Beta colocar a cena pra vocês, porque foi um negócio, assim, que eu nem anotei exatamente tudo que ela fala, porque eu acho que é mais impactante deixar um pouquinho da cena rolar pra vocês. Olha pra mim! Por que você não consegue olhar pra mim? Por que não conseguiu me amar? Eu amo! Começou! Mesmo com a Rumi falando ali pra Celine, tipo assim, eu não quero mais isso, eu não quero mais me esconder. A Celine ela continua insistindo ali, falando, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E aí, tipo, ela fala que se esse é o Romun, né, se essa é a barreira que ela prometeu proteger, uma a qual ela tem que negar quem ela é e se esconder, ela vai ter o prazer de destruir. E aí a gente fica, meu Deus, ela vai se aliar aos demônios, o que vai acontecer agora? E ela vai, então, até o local que vai acontecer a performance do Saja Boys. E assim, de todas as músicas do filme, essa foi a única que eu não gostei. E eu não gostei não porque a música é mal feita, a produção é mal feita, não é isso. É porque a letra é muito pesada. Eu tenho controle sobre o seu corpo, quero te ouvir me reverenciar. E é um negócio assim que eu sinto uma coisa muito ruim escutando essa música. Porque é um negócio assim bem demoníaco, né, gente? Tipo assim, leva realmente pro termo da questão do demoníaco mesmo. E ela me gera um incômodo muito grande, essa música. Ela me dá uma aflição, uma coisa ruim. A performance toda me dá um negócio ruim, assim. Eu realmente não gostei dessa música por causa das coisas que ela me faz sentir, sabe? Só que as pessoas, elas escutando aquilo ali, elas ficam muito impactadas, assim, vidradas naquilo que tá acontecendo, e elas estão meio que, tipo assim, fissuradas no que tá acontecendo ali no palco, e a barreira cada vez sendo mais enfraquecida, até que a Rumi, ela vai chegar pra bater de frente com o Guimar, né, que ele tá lá também, ela chega pra bater de frente, e é quando a gente vai começar uma música, assim, dela cantando ali, que é muito bonita, aí até, então, quando ela começa a cantar e falar que ela não vai mais se esconder e tudo mais, a gente vê as outras meninas despertando, né, que é tipo um transe, assim, que eles ficam, né, com várias acusações na cabeça delas e tudo mais. E aí a gente vê, então, as meninas se unindo à Rumi, cantando, e é quando a gente vê, assim, um momento de reconciliação delas que é muito precioso, é muito bonitinho. Nós iremos te salvar! Mas enfim, elas vão então juntas ali, cantando e tudo mais. Elas vão pra cima do Guimar. Só que aí, numa das cenas ali, onde a Rumi, ela vai então pra cima do Guimar, ela tá quase perdendo e o Jinu, ele se sacrifica pra poder salvar ela. E é uma cena, assim, muito dolorida, muito doída, assim, mas que é muito emocionante, assim, ver o sacrifício dele por ela, pra proteger ela. E ele, tipo assim, não, você me libertou, você me devolveu a minha alma e agora eu te entrego ela. E aí a gente vê que
que quando ele faz isso, as outras pessoas que estão ali ao redor cantando junto com as meninas, é como se as almas fossem a força que é canalizada ali pra que a Rumi consiga atingir o Guimar junto com as outras meninas Huntrix. E é uma cena, assim, épica. É um negócio lindo, assim. Elas conseguem restabelecer a barreira protetora e conseguem salvar o dia, vamos dizer assim. E, gente, de verdade, esse filme, ele é forte, ele é emocionante. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito daquilo que, pra mim, foi a mensagem do filme que me impactou, assim, de uma forma diferente, sabe? Esse filme, ele vai falar muito sobre como o inimigo, ali naquele quesito que é o Guimar, ele usa as nossas emoções e a nossa cabeça, e a cabeça das pessoas que estão lá, no caso, né? Porque eu não tava lá. Mas, assim, como acusação, como motivo de vergonha, como algo pra te paralisar, sabe? Pra te deixar mal, pra te deixar debilitado. E isso é definitivamente o tipo de coisa que eu vejo acontecer hoje, gente, nos dias de hoje. Eu sempre falo aqui que eu sou cristã e eu sempre trago um pouco pra ótica, enquanto cristã, das coisas que eu vejo, né? E eu vejo Satanás agindo exatamente dessa forma, sabe? De tentar nos paralisar com acusações, com erros do passado. Mas eu tô aqui de novo pra falar pra vocês que não são os teus erros que dizem quem você é. Não são as marcas do passado, dos erros cometidos, que vão te definir como pessoa. Como eu sempre falo pra vocês, quem define quem nós somos é Deus. A gente precisa entender quem nós somos dele, quem ele nos criou pra ser. E de verdade, assim, isso foi muito forte pra mim e foi a mensagem que ficou muito pra mim, sabe? De não deixar ser paralisada pelas vozes que vêm na minha cabeça. Vozes de acusação, porque a Bíblia fala que Satanás, ele tá ali pra te matar, pra te destruir, pra te acusar. Então, assim, foi algo que, cara, ficou muito forte na minha cabeça. Na hora que eu vi ali a forma como o Guimar, ele entra na cabeça das pessoas acusando pelos erros cometidos, só que, cara, tipo assim, é um erro cometido, não acabou, entendeu? Tipo assim, as pessoas cometem erros, todo mundo eventualmente vai errar, isso não define o teu destino, não define quem você é. Então, assim, cara, esse filme, ele mexeu muito com a minha cabeça, eu não vejo a hora de reassistir ele, só curtir e chorar e, sabe, ele é um filme muito emocionante. Apesar de eu ser chorona, eu não chorei assistindo, eu me emocionei, achei lindo, assim, fiquei, nossa, cara, que coisa linda, mas eu não cheguei a chorar. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu compartilhei um pouco nos stories, e eu falei assim, gente, eu já tô querendo chorar, mas eu não chorei, eu fiquei, sabe, a lágrimazinha que fica assim, mas não escorre, não é nada, não, né? Eu pensei que eu fosse, no final do filme, me acabar de chorar, mas foi mais tranquilo. Só que, assim, que mensagem impactante, que, assim, que a gente consiga guardar essa mensagem, que a gente consiga se lembrar que os erros não definem quem nós somos. De verdade, gente, que experiência maravilhosa com esse filme. Eu gostei muito. Gostei como ele traz ali os elementos, como eu já falei pra vocês, dos doramas. Eu senti uma vibe de Três Espiãs Demais em vários momentos. Então, assim, de verdade, é um filme divertido, é um filme emocionante, é um filme que traz uma história impactante, é um filme que tem músicas maravilhosas, tanto no português quanto no inglês, né, no original. É lindo esse filme. Acho que todo mundo deveria assistir e essa é a minha contribuição a respeito dessa história que vocês pediram tanto a minha opinião. É isso que eu tenho pra falar, foi dessa forma que o filme falou muito comigo. E, enfim, gente, eu fiquei, assim, de verdade impactada, eu amei mesmo, então muito obrigada pela indicação. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa teu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. A gente tá começando uma nova era aqui no canal, com a Beta editando os vídeos agora, então eu tô muito empolgada pra tudo que a gente vai criar juntas aqui pra vocês. Novamente, todo mundo dando as boas-vindas pra Beta aí nos comentários. E é isso, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!